Oi gente, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui na cozinha e o meu intuito nesse vídeo é ensinar para vocês o que está por trás da cozinha, né, da receita em si. Queria dizer que existem outras coisas que a gente pode aprender quando a gente cozinha, quando a gente está aqui fazendo as nossas refeições. E existem dois termos que a gente vai falar um pouco e a gente vai tentar entender. Um que chama soft skill e outro que chama hard skill. Hard skill é um termo usado mais para as habilidades técnicas que a gente usa bastante aqui na cozinha. E o soft skill está mais relacionada a habilidades humanas, habilidades de relação. Então vai ser bacana, espero que vocês assistem até o final. Se puder compartilhar, eu agradeço muito. Quem puder se inscrever no meu canal do YouTube, eu vou agradecer demais. Meu nome é Ettore Lucci, eu sou pai, sou bailarino, sou gastrônomo e eu queria contar um pouco da minha história pessoal. Queria dizer um pouquinho sobre a minha primeira formação. Eu sou bailarino, né? Então eu comecei a fazer balé aqui no Brasil, né? Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, assim, balé clássico mesmo, né? 17, 18 anos, comecei fazendo aula de padedê em Santo André. Muito engraçado que, assim, logo nesse primeiro contato com a técnica clássica, eu tive uma professoras, né, e diretoras da minha primeira escola que falaram para mim assim: bom, Ettore, quando você fizer 3 piruetas pro lado direito, 3 piruetas pro lado esquerdo, quando você fizer double tour, que é saltar, girar 2 vezes no ar e cair no chão, você vai ser um bailarino. Eu fiquei, né, nossa, mas tá bom, né, difícil, pensei comigo, né. E aí, assim foi, fazendo aula. Como eu comecei tarde a dançar, comparado com as mulheres aqui no Brasil que começam pequenininhas, a gente tem ainda muito preconceito, até a gente tomar coragem e falar, bom, quero fazer balé clássico, você tem que ter uma certa idade, uma certa coragem, né? E foi o meu caso, e aí eu fiz aulas, né, enfim, diariamente, fazia 5 aulas por dia e tal, e aí chegou esse dia, né, que eu tava virando as 3 piruetas para cada lado, fazendo double tour, mas eu falei, mas eu não me sinto um bailarino, acho que falta alguma outra coisa, né? Eu acho que isso que estava faltando, sabe? As soft skills. Além de um monte de hard também, porque o balé clássico é muito virtuoso, são muitas coisas difíceis, né? Acho que foi maneira delas dizerem, né, naquele começo. Mas aí eu fui investigar, né, e ir atrás do que fazia sentido, porque o movimento por movimento é igual, a receita por receita, assim, não me apetece, assim, como um ser humano complexo que eu sou. Tem várias outras coisas que precisam ser saciadas, tanto quando a gente dança, quanto quando a gente cozinha. Bom, enfim, foi isso. Fui procurar outros professores, outras escolas, dancei no Brasil inteiro. Aí recebi uma bolsa de estudo e fui estudar na Alemanha, em Dresden. E aí lá eu tinha toda eu esperava, né, que tinha uma ideia de como seria aquela escola, né? Pô, na Europa, todo mundo, os caras devem ser bons, né? Fazem balé desde criança, aprender bastante coisa, ter essa uniformidade que os europeus têm. Bom, cheguei lá, não foi bem isso que eu esperava, encontrei um monte de gente diferente, né? Enfim, a Paluca Schule, a escola que eu estudei, tinha um aspecto assim, meio uma cara de universidade, então tinha gente da Europa inteira, então não era todo mundo igualzinho como eu imaginava, que eram todos alemães e não sei o quê, mas eu achei, né, uma turma só de meninos, né, que tinham mais ou menos esse perfil que eu estava procurando, tinha esse padrão, todo mundo tinha começado na mesma época, era uma turma que tinha crescido junto, pô, e fui eu lá, né, brasileiro, enfim, de outra cor, né, mais moreninho, mais baixinho, e aí fui fazendo as minhas aulas, e de novo, para falar dessa coisa do hard, do soft, eu percebi ao longo desses anos que eu fiquei na Alemanha, que eles tinham muita técnica, eles trabalhavam técnica há muito tempo, e quando chegava na hora de se apresentar, alguma coisa dava errado.
eles não conseguiam se apresentar, né? Um nervosismo, uma coisa assim de se cobrar muito. Aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu acho que é isso que pode ser o meu diferencial aqui. Já que eu não sou branco, de olho azul e não tenho 2 metros de altura, quem sabe, né? Se eu trabalhar essa coragem, não é só coragem, né? Se sentir em casa quando você está dançando, ou quando você está cozinhando, ou quando você está, né, em qualquer lugar, conseguir se expressar. E foi aí que eu comecei essa pesquisa. Na verdade, eu acho que foi antes disso, mas eu me dei conta com, sei lá, 19 anos, 20 anos, que eu tinha um outro tipo de conhecimento que eu precisava acessar. Bom, então aí, paralelo a isso, eu fiquei lá na Alemanha aquele tempo que eu precisei, dancei em algumas companhias e voltei para o Brasil. Continuei dançando durante um bom tempo. Paralelo a isso também eu comecei a dar aula de dança para crianças, onde também eu aprendi muito sobre as soft skills. Eu não sabia esse termo na época, mas agora pensando, era isso que eu estava atrás, assim, né? Quando eu observava uma turma, por exemplo, de dança muito agitada, por exemplo, uma turma, pô, não consigo, eu fico falando, ninguém me escuta, cada um falando de uma coisa, aquela coisa de criança, o que eu faço? Além de trabalhar a técnica, eu tinha que ter alguma coisa por trás para trabalhar, para aprimorar o comportamento dessa turma. Então a técnica, ela entra como ferramenta para ajudar numa dificuldade humana. Aí eu percebi que quando eu utilizava o ritmo, que é um conteúdo técnico da dança, eu conseguia trazer uma unidade para a turma. Então, em vez de ficar falando, botava uma música, pô, todo mundo vai pisar no mesmo ritmo que eu, todo mundo vai abaixar, todo mundo vai subir. E aí você torna essa ferramenta técnica para amparar, né, uma dificuldade social daquele grupo, né? Então, bom, enfim, aí segui dando aula e a Samantha engravidou. Eu casei nesse tempo, a Samantha engravidou da Valentina e aí eu já comecei a ficar pensando que eu poderia fazer outra coisa também além de dançar. Um plano B na vida. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade de gastronomia, quando a Valentina nasceu. E aí o que aconteceu foi que a pandemia apareceu, né? Depois de um certo tempo, eu já estava formado, a pandemia apareceu, as escolas fecharam, então meu salário já cortou pela metade, não via mais sentido de ficar dentro da escola com o conhecimento que eu tinha gastronômico. Aí as coisas se inverteram, a gastronomia ficou como a minha profissão atuante e a dança sempre permeando os meus fazeres. Quando eu comecei a atuar como gastrônomo, eu comecei a procurar as relações que tinha a gastronomia com a dança, para me sentir próximo, para me identificar também com essa minha nova profissão. Se você for parar para pensar, é muito parecido, tem pontos muito incomuns. Quando você vai dançar, quando você está em cena, por exemplo, você tem uma chance só. Abriu aquela cortina e você vai dançar, né? Uma variação, ou dançar um balé ou uma dança contemporânea, aí você tem só aquela chance. Quando você está temperando uma comida, por exemplo, é bem parecido. Se você colocar sal a mais, não dá para tirar o sal da comida, né? Se você cair em cena, você caiu, pode acontecer, você pode salgar uma comida também, mas tá ali, tá dito, né? A mesma forma de você servir, né? Se comunicar com as pessoas, porque dançar é isso, né? É um jeito de você se expressar sem precisar estar falando, né? Você pega uma pessoa, você dança com ela, você diz muita coisa quando você faz isso. E quando você serve uma pessoa, é a mesma coisa que você está fazendo, né? Você está ofertando uma coisa que você produziu, você está promovendo um encontro, né? Que é quando a gente vai ao teatro. Então as coisas estão muito próximas. Ou mesmo assim, qualidades técnicas, por exemplo, cortar uma cebola. Também é uma técnica. Em outro vídeo eu vou explicar melhor, mas toda cebola tem esse lado, que tem uma bolinha no fundo da cebola, que a gente nunca tira ela para cortar. Isso eu aprendi na faculdade, é um aprendizado técnico muito útil e ele se transforma também na soft skill, porque quando você corta da maneira correta, você também observa
que ela vai ficar mais uniforme. Isso é uma outra camada, né, que vai atingir, porque quando você come, você não tá só enchendo a barriga, né? Você tá olhando também. Se você corta uma cebola de qualquer maneira, vai lá, joga tudo na panela, tem tempo certo, né? Eu vou colocar a cebola, vocês vão ver, depois, né, o alho tá por cima, eu não vou mexer. São sensibilidades, né, que vai dar um resultado diferencial na sua comida. É para isso que eu tô falando sobre essas soft skills, para sua comida ter outras camadas além de só, né, encher a barriga de qualquer pessoa. O corte dessa cebola, vocês vão perceber que é uma das habilidades técnicas que a gente usa aqui é a precisão. Você tem que cortar mantendo a distância, sabe? De um corte do outro, uma distância mais uniforme possível. Entre um corte e outro, eu não posso fazer um corte pequenininho, depois um outro enorme, depois volta a ser pequenininho aí. Porque quando você colocar na panela, todo pedacinho da cebola vai estar do mesmo tamanho. Então, a cocção dela vai ser ao mesmo tempo, né? Parece uma frescura, mas dá uma baita diferença. Você vai pegar, de repente você corta um pedação, aquele pedação vai ficar cru, o outro vai ficar tostado. Isso vai dar uma aparência, né, e um gosto meio esquisito. Se tudo tiver harmônico, a possibilidade do gosto ficar mais uniforme vai ser muito maior. Então depois que eu cortei esses pedacinhos, eu venho com a outra faca e faço da mesma maneira. Acabam saindo pedacinhos, ó, do mesmo tamanho. Em relação ao alho, a mesma coisa. Tem que cortar do mesmo tamanho. Estou fazendo aqui um macarrão alho e óleo. É um macarrão que eu aprendi a fazer com a minha avó Zilda. A avó Zilda foi uma pessoa muito especial na minha vida gastronômica, assim. Sempre observei muito ela cozinhando e sempre tentei ajudar ela o máximo que eu podia e eu fui aprendendo com ela. Ela era mineira, né? E foi casada com meu avô, que é italiano. Então, esse macarrão aqui é meio que uma mistura de mineira com italiana. Porque na Itália eles costumam fazer o macarrão alho e óleo só com alho. Só que minha avó deu o toquinho dela mineiro. E fica uma delícia misturar os dois. Para esse macarrão eu não costumo deixar o alho tão pequenininho. O importante é a gente deixar uniforme, né? Do mesmo tamanho. Então a gente vai batendo assim um pouco com a faca. O importante é perceber. Se tem um pedaço maior, você vai juntando, né? E tenta atingir essa uniformidade do corte. Uma coisa importante também aqui é a gente colocar o alho em cima da cebola. E quando a gente colocar o azeite e botar ela no fogo, não ficar mexendo, porque o alho ele vai queimar mais rápido do que a cebola. Se a cebola estiver por baixo, ela vai soltar um pouquinho de água e não vai queimar o alho todo. Essas são pequenas sutilezas que vão fazer uma grande diferença. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando de soft skill. A gente tem que perceber o tempo certo. Ficar de olho, perceber o tempo certo, mexer na hora certa. Esse macarrão especial, minha avó gostava de deixar a cebola bem queimadinha e eu faço igual ela. Deixo bem queimadinha. Vai ficar... Parece que tá queimado, mas não tá. Ela fica mais... O gostinho fica mais... Me lembra mais do que a minha avó fazia, né, na verdade. Por isso que eu prefiro fazer assim. A nossa memória, né, quando a gente come alguma coisa, a gente se relaciona muito com a afetividade. Você pode perceber aí com você que tem alguns alimentos, alguns pratos assim que
você gosta além do gosto, né? É afetivo, você lembra da casa que você cresceu, você lembra dos encontros com seus primos, com seus tios. Então a comida ela é muito carregada de memória. É uma das coisas fundamentais da gastronomia, é a gente se atentar para tudo que está em volta dela, né? Essas coisas todas vão compor, né, uma boa alimentação, uma saciedade diferente dessa de ficar comendo igual um maluco e nunca tá satisfeito. Tem a ver com isso, né? Você está buscando se saciar de um lugar específico, enquanto tem outros vários querendo ser saciados também. Outra habilidade que a gente trabalha também na cozinha, que é uma oportunidade de a gente se melhorar como ser humano, é a questão da paciência. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vive correndo, né? Tudo a gente resolve num clique, né? Tudo é muito rápido. Se demora um pouquinho, você já acha que você não está no mundo. Mas tem coisas na cozinha, na nossa vida, no nosso cotidiano, que estão muito relacionadas à espera. O próprio prazer, né? O prazer, ele só acontece, né? Na maioria das vezes, né? Não só acontece assim, mas quando você tem tempo para saborear as coisas, né? Perceber as coisas, é uma maneira que a gente atinge o prazer. Esse fermento aqui, ó, por exemplo, eu alimentei ele de manhã. Ele vai demorar 4 horas para crescer. Aí eu vou colocar no pão. Vou fazer um pão de fermentação natural. Aí vou misturar a farinha, a água, o sal e vou ter que dobrar esse pão. A cada meia hora eu vou dobrar ele. Vou fazer isso por 4 vezes. Então olha quanto tempo, né, que a gente precisa esperar para ele fazer a função dele, né, fermentar o pão. Depois ele vai para a geladeira, vai ficar 12 horas na geladeira. Aí eu vou modelar, vou deixar ele 2 horas fora da geladeira, crescendo mais um pouco. Esquentar a panela por 20 minutos. Só depois eu vou pegar o pão, colocar na panela, tampar. Deixar tampado por 40 minutos. Depois eu vou abrir mais 20 minutos. Então quer dizer, depois para comer tem que esperar mais 1 hora. Então, assim, as coisas boas, elas não são feitas abrindo um pacotinho de caldo quinoa. Infelizmente, para ser diferencial, a gente tem que esperar um pouco. Aqui eu botei também a cebola e o alho. Também a gente tem que ter paciência e dar uma baita vontade de ficar mexendo. E para ficar igual da minha avó, não pode fazer isso. Pode colocar muito azeite também, também não pode colocar pouco. Então tem todo um capricho, uma atenção, né? Tem muito a ver com uma presença, outra qualidade, né? Soft skill que a gente trabalha na cozinha. Você tem que estar aqui inteiro. Você não pode deixar a panela aqui e responder um e-mail. Não vai dar certo, entendeu? Pode até dar com sorte, mas você vai perder, ó, o cheirinho gostoso que está subindo. Vai perder olhar a cebola e ver. Tem algumas que estão ficando mais moreninhas. Aí a gente pega uma colher, coloca essas moreninhas por cima das branquinhas. Então são pequenas sutilezas que dão sentido, na verdade, para a vida, né? Você está fazendo uma coisa com o corpo inteiro, você está fazendo uma refeição. Daqui a pouco a gente vai almoçar esse macarrão ali, olha. Espero que vocês gostem. Se vocês puderem, compartilhem com seus amigos. É muito importante, assim, difundir essas informações para que a gente consiga ter um mundo mais bacana, né? Para a gente não ficar só funcionando, né? A vida não é um acúmulo de funções que a gente tem que, igual o robozinho, ficar lá, não, tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo. Então, vamos tentar saborear as coisas, tá bom? Deixa um comentário, a gente continua se falando. Vamos lá, ó. Eu acabei de refogar a minha cebola e o alho. É esse ponto que a minha avó deixava. Eu sugiro que vocês tentem fazer dessa maneira, e se vocês acharem que está muito passado, deixar menos. Mas ela sempre brigava comigo quando eu tirava antes. Aí, tá muito branco isso. Aí, ó, outra dica legal que tem a ver também com soft skill, perceber, né? O azeite aqui tá muito quente, então eu vou botar mais um pouco de azeite, assim ele vai esfriar, certo? E nesse momento eu vou colocar uma erva
que chama baleeira. É uma erva que, por incrível que pareça, lembra muito o gosto do caldo quinor, só que é natural, né? Aqui em Ubatuba tem uma pessoa muito querida chamada Rosa, que ela tem um sítio, não sei se chega a ser uma fazenda, e lá ela tem uma variedade incrível de ervas, e ela mesma que faz todo o processo de desidratação da erva, né? E é bem especial. Eu coloco quando o azeite não está tão quente, porque vai manter a sutileza, né? As ervas, elas são muito sutis, então se você coloca ela no fogo muito quente, você vai perder o sabor dela. Então eu coloquei aqui um pouquinho dessa erva, o macarrão vai ficar meio verdinho assim, depois eu vou mostrar para vocês como fica. E coloco um pouquinho de sal também. Esse aqui é o nosso molhinho do macarrão alho e óleo. Depois eu vou deixar uma foto do macarrão, porque aqui a gente está falando dessas habilidades, certo? Não estamos falando sobre receita, mas eu já aproveitei e ensinei esse macarrão, ó, o molhinho ficou assim, tá bom? E aí tem várias soft skills para fazer um simples macarrão, sim, um macarrão industrial que eu vou fazer, numa marca italiana que eu gosto. Eu vou deixar a água ferver, vou colocar um pouco de sal, e eu sigo sempre o tempo, eu vou percebendo, né, vou experimentando, mas eu sigo o tempo do que manda o fornecedor. Lá tem indicado, né, de, sei lá, de 8 a 10 minutos. Como eu gosto ao dente, eu vou deixar 8 minutos, se for o caso, eu tenho que ver a embalagem ali. E aí deixo 8 minutos, tiro, ponho no escorredor. E aí é muito importante você tirar a água desse escorredor. Não pode pegar ele cheio de água e jogar aqui nesse molho, porque vai estragar o molhinho, né? O azeite não se mistura com a água, você vai perder um monte de sabor, né? Então tira bastante a água, põe uma pitadinha de sal e coloca o macarrão aqui, mexe, e vocês vão ver que é muito especial. Se puder, como ela fazia, ela pegava também manjericão. Tem um pezinho de manjericão, vou pegar o manjericão. Muito importante na hora de fazer o manjericão é você cortar o manjericão com a própria mão, não usar faca, porque você vai oxidar o manjericão e o aspecto dele não vai ficar tão legal como se você cortar com as mãos. Espero que vocês tenham gostado e peço de novo para vocês divulgarem, se inscreverem no meu canal no YouTube. Espero que tenha feito sentido essa discussão toda. E deixem um comentário se quem fez, ou se tem alguma outra receita, se faz de alguma outra maneira, se tem algum detalhe que é diferente, né, que faz diferença. Eu estou aqui aberto para isso. Muito obrigado e até o próximo.